Esse vídeo reúne informações envolvendo o estudo de mitologias e de religiões comparadas, e não tem como finalidade introduzir nenhuma nova visão filosófica, doutrinária ou religiosa para quem assisti-lo. Nesse sentido, o conteúdo que segue apenas destaca as semelhanças onde abundam as diferenças, invocando o fato de que, de maneira geral, as inúmeras tradições mitológicas, religiosas e místicas parecem contar uma mesma história, que parece ter sido vista por pontos de vista diferentes, por populações distintas, ao longo de diferentes épocas da nossa história. A concordância com a narrativa apresentada nesse vídeo é absolutamente opcional, sendo que o objetivo se limita exclusivamente em dar divulgação à história aqui contada, sem emissão de juízo de valor. A fé é uma questão individual e de foro íntimo, de forma que não existe aqui a intenção de introduzir qualquer mudança ou ofensa às crenças de quem assistir ao vídeo. Se o que você assistir nesse vídeo não faz parte das suas crenças, não se ofenda. Afinal, trata-se mesmo apenas de um mero conjunto de narrativas mitológicas. Mas, por outro lado, se o que você assistir nesse vídeo refletir a sua fé, ótimo, sinal de que ela foi abordada aqui. Mas, quaisquer que forem as suas convicções religiosas, elas deverão chegar preservadas ao fim desse vídeo. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana, o qual é uma sequência direta da live que fizemos sobre as outras humanidades, a qual discorreu sobre as 4 humanidades anteriores, e que finalizou justamente no ponto onde surge a 5ª humanidade, a humanidade adâmica, tema do nosso vídeo dessa semana. E na sequência, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. Os antecedentes da humanidade adâmica. Textos ancestrais de diversas religiões praticadas em diferentes partes do mundo, nas mais variadas épocas, descrevem como o surgimento da humanidade acontece em sucessivas ondas em diferentes cantos do nosso universo. Segundo diferentes tradições mitológicas e religiosas, a atual humanidade que habita a Terra não foi a primeira a surgir, sendo essa, na realidade, a 5ª humanidade a habitar o nosso planeta. As narrativas mitológicas e religiosas parecem convergir para o entendimento de que a humanidade anterior foi composta por gigantes de grande longevidade que encontraram seu fim em um dilúvio universal. De maneira geral, essas tradições descrevem que os humanos pré-diluvianos possuíam 2 características marcantes que os distinguiam dos humanos pós-diluvianos. Além da elevada estatura, os pré-diluvianos também eram bastante longevos quando comparado com os pós-diluvianos. Mas essas 2 características
não desapareceram subitamente quando os pré-diluvianos foram substituídos pelos pós-diluvianos. Pelo contrário, esses traços foram diminuindo lentamente com o passar do tempo, até atingirem os padrões de longevidade e de altura atualmente verificados. Nesse sentido, as narrativas bíblicas dos anjos caídos, dos gigantes pré-diluvianos e do dilúvio universal parecem encontrar paralelo nas narrativas da mitologia grega, que descrevem como os deuses do Olimpo entraram em guerra contra os titãs, e contam ainda os detalhes sobre o afundamento da Atlântida. Nas tradições abraâmicas, nas tradições mesopotâmicas, nas tradições persas, nas tradições védicas, nas tradições orientais e nas tradições egípcias, existem listas mitológicas que enumeram 10 ancestrais pré-diluvianos de grande longevidade, os quais figuram como os mais remotos antepassados de uma humanidade pós-diluviana, a qual é frequentemente descrita como tendo descendida a partir de um ancestral único. As tradições abraâmicas chamam esse primeiro ancestral de Adão. As tradições védicas o chamam de Adama. E as tradições mesopotâmicas o chamam de Adapa, o qual teria sido criado a partir do barro, da lama ou da argila, de acordo com essas tradições. Algumas tradições místicas do Ocidente fazem cor às tradições védicas, as quais ensinam que os povos orientais de pele amarela se associam à mais antiga ancestralidade humana, que teriam sido seguidos pelos povos de pele vermelha ameríndios, junto com os povos de pele negra. Segundo as tradições mitológicas, religiosas e místicas, os povos de pele clara foram os últimos a surgir na Terra, representando justamente o florescimento de uma nova humanidade, a humanidade atual, frequentemente chamada de humanidade adâmica pelas tradições mitológicas e religiosas. O plano divino nunca foi de substituir as populações das humanidades anteriores pelas populações das novas humanidades que se seguiram. Pelo contrário, o planejamento celeste sempre constituiu em fundir as populações dessas sucessivas humanidades, na intenção de que cada nova humanidade se aproveitasse da evolução alcançada pela humanidade anterior, de forma que os contínuos avanços das sucessivas humanidades pudessem ser aproveitados. Segundo algumas tradições místicas, questões ancestrais mal resolvidas envolvendo as últimas populações da humanidade anterior de pele negra e as primeiras populações da nova humanidade de pele clara acabaram se perpetuando e evoluíram para desavenças que passaram a habitar o inconsciente dessas duas populações, as quais conservaram os problemas raciais que alcançaram até os nossos tempos e que há muito já deveriam ter sido superados. Os Exilados de Capela. A trilogia de Os Exilados de Capela é uma obra publicada em 1949 pelo brasileiro Edgar Armond, que era um seguidor do espiritismo kardecista cristão, a única grande religião de base espiritualista entre as religiões do tronco abraâmico. Nesse sentido, o espiritismo kardecista cristão funciona como um forte ponto de conexão entre as tradições abraâmicas e as tradições védicas, que são todas, essencialmente, religiões de base espiritualista. Não por acaso, os Exilados de Capela acabaram incorporando muito dos termos presentes na teosofia, a qual traduziu para o Ocidente os ensinamentos contidos nas tradições védicas. Portudo, os Exilados de Capela representam uma abrangente narrativa da história espiritual da Terra, que conecta bem a sabedoria das tradições abraâmicas à sabedoria das tradições orientais da Índia.
A narrativa presente nessa obra descreve a existência de uma antiga civilização que teria existido no plano material de um planeta em órbita na estrela de Capella, localizada na constelação do Cocheiro. Em uma determinada altura da sua história, a humanidade de Capella já se encontrava bastante evoluída, mas uma parcela dos seus habitantes havia ficado para trás no processo de evolução moral e intelectual. Cristo, que era a divindade responsável pela tutela dos capelinos, decidiu transmigrar essas almas evolucionalmente atrasadas para um novo planeta, que estivesse melhor adaptado para receber esses espíritos não evoluídos. Dessa forma, os capelinos evoluídos poderiam seguir na sua rota evolucionária, ao mesmo tempo em que os espíritos atrasados poderiam ser instalados em um outro planeta, no qual teriam uma nova oportunidade para retomarem sua jornada evolutiva. Dessa forma, Cristo acabou trazendo os espíritos degredados de Capella para os planos astrais da Terra, a partir de onde esses espíritos recém-chegados começaram a encarnar no plano material terreno em diferentes levas, a partir da época de 12.000 anos antes do presente. Nessa época, quando os capelinos começaram a encarnar por aqui, a Terra ainda era habitada por uma humanidade muito primitiva, a qual estava apenas iniciando o mesmo ciclo evolucional que a humanidade de Capella havia acabado de encerrar. Essa obrigação de habitar em um mundo material atrasado e primitivo indignava os capelinos, ao mesmo tempo em que os deixava em uma posição de superioridade intelectual frente aos espíritos que aqui já habitavam. Os espíritos capelinos revoltados acabaram protagonizando muitas das guerras e conflitos descritos nas narrativas mitológicas, ao passo que os capelinos resignados se juntaram aos terráqueos e colocaram o seu avançado conhecimento envolvendo a produção de ferramentas, a agricultura, a astronomia, a matemática e avançadas técnicas de construção a serviço do bem-estar e evolução da humanidade que começava a se formar na Terra. A constelação do Cocheiro, também chamada de Auriga, é conhecida desde a antiguidade e possui uma localização próxima à faixa zodiacal, sendo vizinha das constelações zodiacais de Gêmeos e Touro, no lado oposto à constelação de Órion. Os cientistas modernos identificam a estrela de Capella como a estrela alfa de Cocheiro, ou seja, a estrela mais brilhante dessa constelação e a sexta mais brilhante dos céus noturnos. Capella encontra-se distante da Terra cerca de 45 anos-luz e é, na verdade, um sistema solar quádruplo, composto por 2 pares de estrelas. O primeiro par é composto por 2 estrelas gigantes, sendo que a maior mede cerca de 12 vezes o tamanho do Sol, e a estrela secundária apresenta cerca de 9 vezes o tamanho do Sol. Outro par é formado por 2 anãs vermelhas de pouca intensidade. Tendo em vista as características e a quantidade de estrelas que compõem o sistema de Capella, os cientistas acham pouco provável haver vida, como a conhecemos, no 4º planeta em órbita de Capella, de onde os espíritos capelinos teriam tido origem, segundo a narrativa presente em Os Exilados de Capella. Por outro lado, estudos genéticos mais recentes indicam que a pele clara surgiu entre os humanos do oeste da Sibéria, em algum momento por volta de 13.000 AEC, e só depois é que eles seguiram em direção ao sul, ocupando o Cáucaso e as regiões mais a leste do Mar Cáspio, muito antes de seguir em direção ao oeste da Europa. O mito moderno do Deus astronauta. Há cerca de 4.000 anos atrás, estavam sendo lançadas as sementes para a formação das primeiras religiões de base abraâmica e de base védica, as quais, atualmente,
são seguidas por mais de 5/7 da população mundial. Naquela época, havia um limitado conhecimento sobre o funcionamento do mundo, da biologia e do próprio universo. Como consequência, imperou uma visão religiosa de caráter sobrenatural, na qual as hierarquias divinas e angelicais dominavam e controlavam o universo. Hoje em dia, com o avanço da ciência, algumas pessoas entendem que a forma como os mitos ancestrais narram as realizações e as capacidades dos antigos deuses reflete uma perspectiva primitiva de tentar descrever eventos e fenômenos tecnológicos, os quais eram totalmente desconhecidos naquela época e que, por isso mesmo, acabaram sendo interpretados como sendo de origem mística e sobrenatural. Atualmente, começa a surgir uma nova perspectiva envolvendo os antigos deuses, os quais começam a assumir a forma do deus astronauta. Dentro dessa perspectiva moderna, as primitivas narrativas mitológicas de caráter místico passam a receber uma nova roupagem tecnológica, onde o deus sobrenatural da antiguidade é substituído por uma divindade alienígena de avançada capacidade tecnológica. Trata-se na crença dos mesmos deuses de 4.000 anos atrás, a qual foi devidamente atualizada para uma melhor sintonia com a realidade do conhecimento tecnológico do nosso tempo. Assim como as populações arianas e semitas começaram a introduzir novos padrões religiosos por volta de 2000 AEC, pode ser que o surgimento do moderno mito do deus alienígena venha a se tornar a crença predominante daqui a 4.000 anos. Mas deixando de lado essas conjecturas, o fato é que os ufólogos, os principais defensores da ideia do deus astronauta alienígena, se dividem em basicamente dois grupos. O primeiro se refere à ufologia casuística, a qual procura apenas no plano material as evidências da presença de atividade alienígena tanto na Terra como no espaço. O segundo grupo se refere a uma ufologia de base espiritualista, a qual entende que as atividades alienígenas operam principalmente nos planos astrais dos mundos materiais densos. Nesse sentido, a ufologia espiritualista, que encontra em Astar Sheran, um dos avatares mais ativos do nosso tempo, compartilha muitas das ideias de outras tradições espiritualistas, bem como muitos dos conceitos difundidos pelas religiões védicas e pelo espiritismo kardecista cristão. Mas, de maneira geral, ufologistas casuísticos e ufologistas espiritualistas compartilham a ideia de que os deuses antigos foram mesmo alienígenas de elevada capacidade tecnológica, que estiveram na Terra em um passado remoto e interagiram com os então primitivos habitantes da Terra. As tradições espiritualistas. De maneira geral, as tradições espiritualistas de base abraâmica, védica e ufológica entendem que as almas encarnadas nas superfícies dos mundos materiais não têm origem nesses mundos, mas sim nas dimensões astrais mais superiores, onde a matéria é menos densa e onde reside a essência vital de todos os seres vivos. Como consequência, os mundos materiais são apenas o palco, onde a vida se manifesta formando ilhas de existências isoladas no universo do espaço-tempo, as quais não se conectam entre si. Esses mundos materiais, por outro lado, conectam-se com a sua contraparte astral, essa sim, capaz de se conectar com outros mundos astrais distantes, os quais podem ter o mundo material conectado, embora essa nem sempre seja a regra. E, se no ambiente dos planos materiais existe o conjunto das leis da física que conhecemos bem e que limita a nossa exploração do espaço sideral,
Os planos astrais são regidos por outro conjunto de constantes físicas e cosmológicas, as quais permitem que viagens interestelares cobrindo distâncias de anos-luz sejam possíveis de serem realizadas. Dentro desse entendimento, os planos astrais de cada planeta seria o lugar onde os seres desencarnados dos mundos materiais se encontrariam com as hierarquias divinas e com os seres alienígenas. No plano material, onde essas almas vivem os ciclos de reencarnações, a existência segue um movimento contínuo, impulsionado pelas ações de sucessivas gerações de seres reencarnados, que frequentemente vivem alheios aos planos traçados pelas hierarquias celestes, que são quem, em última instância, opera e dirige os mundos materiais. A humanidade adâmica. Do ponto de vista da antropologia, da arqueologia, da linguística e de outras ciências, a formação da humanidade recebeu forte impulso depois do fim da última glaciação. Ao longo do período anterior, isso é, durante o Paleolítico Superior, o que existiu foi um esforço dos nossos ancestrais no sentido de manterem-se vivos e de evoluírem para uma condição menos dependente dos recursos encontrados na natureza. No início dessa época, os nossos ancestrais saíram da condição de uma espécie sem cognição e começaram a desenvolver os primeiros processos subjetivos, as primeiras manifestações artísticas, as primeiras práticas religiosas e uma linguagem verbal minimamente complexa. A primeira metade do Paleolítico Superior foi a época da Revolução Cognitiva, oportunidade na qual os nossos ancestrais ainda estavam se espalhando pelo mundo, em meio a outras espécies humanas que ainda existiam na Terra. Quando a última glaciação chegou ao fim, os nossos ancestrais sapiens se tornaram os representantes da única espécie humana que continuou a existir no planeta. Nessa época, nossos antepassados desenvolveram linguagens faladas mais complexas, realizaram as primeiras experiências com a domesticação de plantas e de animais, construíram os primeiros assentamentos, desenvolveram as primeiras religiões estruturadas e desenvolveram um complexo tecido social neolítico. Não por acaso, foi só a partir do fim da última glaciação que o registro da passagem das eras zodiacais teve início. Nesse sentido, os posteriores sacerdotes egípcios nomearam a época da Era de Leão como Zep-Tep, que significa algo como os primeiros tempos. E os filósofos gregos da antiguidade indicaram ter ocorrido o mítico afundamento de Atlântida. E se por um lado as tradições védicas associam a Era de Leão aos tempos finais de uma humanidade anterior, as tradições abraâmicas parecem associar essa era ao surgimento da humanidade atual. Não existem referências mitológicas a eras anteriores, de forma que o registro mitológico não faz referências a uma era de Virgem, a uma era de Libra ou a uma era de Escorpião. Os mitos e as realizações da nossa humanidade só se associam à Era de Leão e às eras posteriores, como é o caso do conteúdo mitológico associado ao surgimento dos laços familiares na Era de Câncer, ao conflito entre os irmãos antagonistas da Era de Gêmeos, da valorização do trabalho e da estabilidade material vigentes na Era de Touro, a divindade patriarcal de temperamento forte surgida na Era de Áries, a docilidade do temperamento gentil associado ao signo de Peixes, e o apreço pela coletividade social e a tecnologia associados a Aquário.
Se a humanidade adâmica nasceu no crescente fértil, por meio do surgimento do sedentarismo e das primeiras práticas agrícolas associadas ao desenvolvimento de uma nova língua, que alguns cientistas modernos chamam de nostrático, o mesmo também parece ter acontecido em outras regiões do planeta, onde as práticas agrícolas também surgiram de maneira espontânea, acompanhadas do desenvolvimento de novas línguas. Tradições místicas e espiritualistas costumam associar o surgimento desses diferentes núcleos civilizacionais a distintas áreas de colonização espiritual da Terra, com cada uma delas tendo sido povoada por um conjunto de almas específicas, proveniente de diferentes cantos do universo, frequentemente tutelados por divindades distintas. A expansão e a fusão desses diferentes grupos de almas encarnadas na face da Terra são parte integrante do plano divino de mesclar diferentes populações, na intenção de que a humanidade adâmica pudesse se aproveitar da experiência prévia de cada um desses diferentes grupos de espíritos encarnados, a fim de que a humanidade atual pudesse acelerar o seu avanço por meio do compartilhamento de todas as experiências anteriores já acumuladas. Então, essa é a narrativa mitológica da Terra, que descreve um enredo ficcional sobre uma hipotética história espiritual do nosso planeta. Ou será que não é bem isso? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana, o qual é uma sequência direta da live que fizemos sobre as outras humanidades, a qual discorreu sobre as 4 humanidades anteriores à humanidade adâmica. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Como membro, você apoia o canal e palpita na definição dos temas dos próximos vídeos. Outra forma de você apoiar o canal é adquirindo meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Então é isso, valeu galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo!